Muito boa noite a todos que estão chegando aí, sejam bem-vindos. A gente retoma hoje o nosso trabalho, depois de um período de férias, que a gente deseja que todos tenham passado muito bem. E voltamos ativa, né? Iniciando o ano, então, fazendo a nossa proposta de estudo do Livro dos Espíritos. Para a gente iniciar esse momento, então, vamos fazer a nossa oração. Eu peço a todos que elevem o seu pensamento, que possamos pedir as bênçãos dos nossos anjos guardiões que nos acompanham, que estão ao nosso lado, que possam nos intuir, que possamos receber todas as dádivas do conhecimento, da reflexão, que essa doutrina nos traz. Pedimos ainda um ano muito abençoado, né, para todos nós, um ano que possamos superar as nossas dificuldades, as dificuldades que viemos passando, e com certeza, sendo intuídos e com bons pensamentos, nós vamos vencendo as adversidades de todos os dias. Que assim seja. Hoje, então, a gente continua, né? Nós havíamos parado no final de 2020. No Livro dos Espíritos, estamos na parte segunda do Livro dos Espíritos, que é a parte que fala do mundo espírita ou mundo dos espíritos. E esse capítulo segundo, então, que a gente está agora, ele traz o título da encarnação dos espíritos. Nesse capítulo, a gente tem 3 temas dentro da encarnação dos espíritos, que é o objetivo da encarnação, a alma e o materialismo. Hoje nós vamos trabalhar com o objetivo da encarnação. Vamos para a primeira pergunta, então, que é a questão 132. A questão 132, ela pergunta: qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Então, aqui Kardec quer entender, junto aos espíritos que o orientam, né, nesse trabalho do Livro dos Espíritos, a questão da encarnação, a questão de qual é a necessidade que temos de encarnar em um corpo físico e viver uma experiência terrena. Por que isso é necessário, né? E aí eu chamo a atenção de vocês para a pergunta, no sentido de que ele pergunta, então, ele quer entender a encarnação, não a reencarnação, né? Quando a gente fala em reencarnação, é quando o espírito já está reencarnando novamente. Então, Kardec vai partir do princípio inicial, né? Por que é que há essa necessidade desse processo? E aí os espíritos, então, vão nos responder de forma muito lúcida e com algumas coisas bem interessantes para a gente analisar. A resposta é bastante longa, então a gente vai desmembrando ela para ficar mais fácil de entender. Então, os espíritos respondem que Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Eu vou ler toda ela e depois a gente, para entender melhor, a gente vai, então, cortando os pedacinhos para ficar uma compreensão mais fácil. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, essa questão, que a pergunta era uma pergunta relativamente simples, né, no nosso entendimento, os espíritos nos
responde aí com uma série de colocações muito interessantes e que precisam ser analisadas com calma para que a gente possa ter a compreensão. Ele inicia respondendo, nos falando que Deus impõe a encarnação. Então, aqui a gente já tem um contexto interessante, né, para analisar. O que é imposto, né? A encarnação, ela é lei, ela faz parte da lei natural, né, da lei de organização. As leis são impostas, né? Não há uma lei, a lei no sentido de que, para mim funciona, para você não funciona, para alguns eu aplico, para outros não aplico, né? A lei, ela é uma regra que não pode ser quebrada, né? De uma forma correta. E a gente não está falando aqui desses jeitinhos que às vezes as pessoas dizem isso, mas a lei, ela parte de uma premissa de que ela é uma regra. Então, já fica muito claro para nós aqui que não há um questionamento com relação à encarnação. Ela obrigatoriamente, faz parte da lei natural, do processo de evolução. Então, ela vai acontecer independente dos espíritos. E aí ele complementa dizendo que esta lei, ela tem o objetivo de fazer com que a gente chegue à perfeição. Quando a gente fala de chegar à perfeição, é importante a gente entender que quando eu comparo para chegar a algo, né, o objetivo a algo, no sentido de que eu tenho que ter eu quero chegar à perfeição, mas é relativo a quê? Né? Porque quando eu falo assim, esse móvel é perfeito, qual é o meu padrão de perfeição? É um móvel que não está estufado, é um móvel que tá reto, é um móvel correto. Então, eu tenho um padrão que eu crio, que para mim é a perfeição, e que eu acabo chegando naquela situação. Então, aqui, o objetivo que os espíritos colocam, eles comparam essa questão da perfeição à perfeição máxima de Deus. Então, a gente tem ali um objetivo final de perfeição, né? Então, não é uma perfeição relativa, eu tenho uma perfeição relativa no sentido da minha evolução, não. Há um final lá, que é a perfeição divina. E aí, dentro dessa situação, ele deixa muito claro, então, nós vamos encarnar, a fim de fazê-los chegar à perfeição. E há um ponto de chegada, e que cada pessoa vai ter o seu tempo para aquilo ali. E aí, complementando, eu coloco assim, então, para uns é expiação, para outros missão. Aqui a gente tem um ponto interessante que é muito claro, né? A expiação, e a gente vai ver mais à frente aí, gente, é um termo muito conhecido dentro da doutrina espírita, que a expiação nada mais é do que a situação de você superar algo que você precisa passar, no sentido de fazer uma reparação. Então, quando ele coloca aqui que para alguns a encarnação ela é necessária como uma expiação, é no sentido de que ela é necessária, é uma vivência necessária a fim de que eu possa expiar, eu possa reparar algo que eu mesmo tenha comprometido inicialmente. E para outros, uma missão, né? E uma missão é um contexto interessante da gente entender missão, que missão é algo que é para ser realizado, há uma missão aí, quer dizer, há um objetivo ali também, que não é uma expiação, mas é uma missão, objetiva algo, e a pessoa que vai ter essa situação, ela já tem as credenciais para isso. Então, as duas situações aqui, elas até nos trazem margem a uma situação de entendimento no sentido de que, como Kardec pergunta sobre a encarnação e não a reencarnação, o fato de que a gente encarna em função de expiação ou de missão, né, dá uma ideia de compreensão no sentido de que, então, se eu estou expiando, é porque eu já vivi alguma situação, porque eu não vou receber uma encarnação já com expiação sem eu ter sido causador de algo que eu preciso expiar. E aí a gente começa até a pensar, se eu estou falando de uma encarnação terrena, eu talvez tenha esse processo nessa situação aqui, nesse planeta, e que eu já preciso iniciar essa encarnação nesse planeta expiando, e que talvez, então, eu já venha com uma situação de um outro mundo. Que a gente fala em reencarnação, e quando eu falo em reencarnação, expiação da reencarnação, ok, tudo certo,
É mais fácil de entender, eu vivi várias vidas e estou reencarnando para expiar, então, seja nas minhas vidas. Mas quando eu falo em encarnação, na expiação, dá margem ao entendimento de que, então, esse espírito já uma construção num outro mundo e encarna aqui. Da mesma forma, a missão. E aí eles continuam, então, seguindo para explicar que, para alcançarem essa perfeição, os espíritos na sua encarnação devem sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso que está a expiação. Isso aqui é muito interessante da gente entender, que quando a gente fala, porque às vezes, quando você fala em expiação, a pessoa pensa, nossa, é uma expiação, é uma prova muito complexa ali, que a pessoa tem que passar. E aqui os espíritos explicam que não é bem assim. Que sofrendo as vicissitudes da existência corporal, ou seja, o que são as vicissitudes? São o dia a dia, o cotidiano, os relacionamentos, as dificuldades, os problemas que eu vou construindo, as doenças, enfim, o nosso dia a dia, que nós sabemos que no nosso dia a dia há várias vicissitudes. Então, eles colocam que passar essas vicissitudes todo dia, isso está a expiação. Então, desmistifica um pouco essa situação de a gente achar muitas vezes que é necessário uma prova, uma expiação, assim, algo que, meu Deus, não, o dia a dia. Porque quando a gente está no dia a dia, a gente tem situações, às vezes, no nosso dia a dia, corriqueiras, que são expiações cotidianas e diárias e que fazem parte desse processo. E aí, o outro objetivo, que é muito bacana da gente entender aqui, é quando ele situa aqui, então, a encarnação. Toda essa situação de expiação, missão, vicissitudes, beleza, tudo certo. E aí a gente tem ainda um outro objetivo. E o outro objetivo é muito legal, que muitas vezes é esquecido, que é o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra de criação. Olha só que interessante. E que para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus. O que significa isso? Significa aquilo que lá na filosofia antiga os gregos já falavam, é que cada um de nós tem uma participação efetiva na construção de tudo. Que nós, quando nós estamos vivendo algo, estamos vivendo, por exemplo, essa encarnação, ou uma encarnação que seja qualquer, há ali um objetivo específico. E não é só o meu objetivo individual de me melhorar, de vencer as minhas vicissitudes, de espiar o que eu tenho que espiar, ou de fazer a missão que me é devida. Mas é essencialmente também de participar dessa criação na obra toda. Né? Então, é quando eu tenho esse objetivo de fazer a minha evolução, mas eu também tenho o objetivo de evoluir ou contribuir na evolução do todo. E isso, muitas vezes, é esquecido, porque a gente tem uma visão um pouco egoísta da encarnação, no sentido de que ela é basicamente a fim de que melhorar o espírito. E muitas vezes, ela objetiva, muitas vezes não, é também objetivo dela, fazer com que esse espírito dê a sua contribuição para a melhora universal. E os espíritos colocam isso muito claro, né? E que, para isso, ele toma um instrumento de harmonia com a matéria essencial, ou seja, cada um de nós traz um pouco de Deus dentro de nós, né? É essa situação de que somos todos um. Então, eu faço parte desse todo, desse processo, e eu preciso estar aqui fazendo a minha parte para que esse todo avance. É isso que eles colocam aqui. Então, eu não só me melhoro, não só expio o que eu preciso, não só evoluo para a perfeição, mas eu também contribuo no meu viver para que o todo evolua também. E assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, ou seja, à medida que eu cumpro, se eu escolho uma profissão, eu a faça com amor, eu a faça com servir, eu a faça com toda a minha intensidade, se eu tenho uma família, se eu recebo filhos, eu me dedico a eles, eu faço o que me cabe com amor, eu faço a minha parte no processo, no todo, contribuo para aquelas pessoas que convivem comigo, contribuo com a sociedade, ofereço como um profissional bom, como uma pessoa correta, ética, e assim eu concorro com o melhorar geral. E dessa forma eu também melhoro. Então, há as duas coisas ligadas sempre, o tempo todo, e isso é muito interessante. E aí a gente tem uma fala de Kardec,
uma explicação. Ah, não, não, a gente não tem. Tem um comentário de Kardec aqui, que é exatamente para esclarecer essa parte, né? Onde Kardec diz assim, que a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Desse modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Então, é exatamente isso. A encarnação, ela não tem só o objetivo de nos melhorar, né? É necessário que nós ajudemos ao universo, nós ajudemos a melhora do todo, porque nós temos dentro de nós esse todo, nós fizemos parte desse todo. Então, a lei natural da encarnação, ela é tão perfeita que, ao mesmo tempo que ela nos coloca no jogo, né, para que a gente possa aprender a jogar melhor, nós também fazemos parte de uma equipe que, jogando junto, melhora o time todo. Então, dentro desse contexto, dentro desse conceito, a gente compreende a encarnação com essa perfeição, né, que é colocada aqui nessa pergunta 132. A pergunta seguinte, a questão 133, o Kardec, então, pergunta aos espíritos se tem necessidade de encarnação os espíritos que, desde o princípio, seguiram o caminho do bem, né? Ou seja, eles vão responder para a gente, mas Kardec pergunta assim, tá, mas e se eu no início eu já escolher bem, eu já me mostrar reto, se eu já tiver uma evolução, eu vou ter necessidade de encarnar de novo e fazer a encarnação, se eu já entendi? Esse é o questionamento dele, né? E aí os espíritos respondem de uma forma muito lúcida e lógica dentro da lei. A sua resposta diz o seguinte: todos são criados simples e ignorantes, e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadiga e trabalhos, consequentemente, sem mérito. O que significa isso? Aqui eles explicam que, na verdade, faz parte do processo, e a gente já viu que a encarnação ela não objetiva só a evolução individual, mas também a evolução do todo, né? A participação na marcha do universo. Então, a regra e o jogo é para todos, é para todos os espíritos, para que todos possam evoluir. E todos têm as mesmas oportunidades, todos são criados simples e ignorantes e vão se instruindo à medida que vão evoluindo. O que fica claro e entendido é que o que é fadiga e o que é trabalho ou o que é sofrimento vai dependendo dessa evolução. Então, todos nós participamos das mesmas regras do jogo e precisamos participar das mesmas regras, porque quando eu vou me evoluindo, eu não posso pensar somente em mim, eu também faço parte de uma situação maior. E até para ficar essa questão mais clara, a gente tem ali uma subpergunta, que é a questão A, que é onde Kardec pergunta, então, mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? Então, esse questionamento é muito do nosso pensamento, né? Da situação de que, se eu cumprir as regras do jogo, o que então serviu se eu não lucro nada com isso, se eu não ganho nada, se eu continuo tendo que fazer as encarnações e os sofrimentos da vida corporal? E aí os espíritos respondem de forma muito, muito lúcida e que a gente consegue compreender. Qual é o retorno desses que conseguem aproveitar mais rapidamente e compreender melhor? E eles respondem: chegam mais depressa ao fim. Demais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. O que eles querem dizer aqui? As regras são para todos, né? Todo mundo vai seguir essa situação. Agora, quanto mais evoluído eu estou, quanto mais eu já compreendi, quanto mais afastado da matéria eu me percebo, mais ligado à questão espiritual, esse sofrimento, entre aspas, que é colocado aqui, não vai me atingir.
Compreendem que, por exemplo, quando a gente olha para uma pessoa e pensa, nossa, aquela pessoa está sofrendo, eu estou olhando sob a minha ótica, a partir da minha relação do que é o sofrimento e do comparativo que eu faço com a vida dela. Mas o que eles colocam aqui é que quanto mais o indivíduo está evoluindo, menos aquilo é sofrimento para ele, porque ele se encontra além daquilo. E é isso que ele diz aqui. Para a gente entender, por exemplo, assim, quando você tem uma sala de aula e você tem lá, por exemplo, os alunos que são diferentes e alguns alunos que são muito bons alunos e que eles, desde o começo, eles aprendem, eles participam, eles compreendem o conteúdo, desenvolvem as habilidades que eles precisam. Esses alunos, eles estão construindo a sua evolução junto com os outros alunos da mesma forma. Só que o que acontece com eles? Eles não têm que fazer a prova igual? Tem. Eles fazem as provas iguais, eles fazem as avaliações igual. Não é porque o aproveitamento deles já está bom, e eu estou observando que está bom, que eles vão ser privados da prova final dentro da escola. Então, é mais ou menos uma alegoria para a gente compreender isso. Mesmo os bons espíritos que aproveitam a sua caminhada, eles precisam seguir nessa caminhada. E a tendência é que eles, quando chegar à prova, por exemplo, eles não vão sofrer para fazê-la, porque eles já construíram esse processo. É essa relação de sofrimento que os espíritos colocam aqui. Há mais sofrimento, quanto menos você preparado está. Quando eu aproveito a encarnação e vou caminhando nessa situação, o meu sofrimento não existe mais. E aí, por isso que é a encarnação. Mas aí, como a encarnação ela é importante, não só para mim, mas que também inspire outras pessoas, e porque eu também participo da marcha de evolução de todo o universo, eu preciso fazer todos os anos escolares, né? Usando essa alegoria da escola, mesmo que eu vá muito bem, às vezes no primeiro ou no segundo bimestre, aquele aluno já consiga saber todo o conteúdo, mas ele vai ter que cursar todas a escola, ele vai ter que fazer todas as provas para que ele efetivamente chegue ao final. E durante essa caminhada dele, mesmo que ele venceu os seus objetivos, vai conviver com ele outras pessoas. E no seu caminho reto, ele vai evoluindo, vai propiciando muitas vezes a evolução aos outros alunos que talvez não estudem tanto assim ou não sejam tão, mas que possam ser inspirados por ele, e vai mostrando no seu exemplo e vai construindo uma escola melhor dentro dessa alegoria, um mundo melhor, porque ele faz a sua parte. Então, a encarnação, através dessa explicação que os espíritos trouxeram, a gente compreende que ela transcende só aquela coisa de vir para pagar, para sofrer, para viver na carne, nada disso, né? A encarnação, ela vem para um processo de chegarmos à perfeição. E para chegarmos à perfeição, nós viramos encarnar e reencarnar quantas vezes forem necessárias para a perfeição de uma relatividade que a gente tem lá, que é divina, e que cada um vai ter o seu tempo. E que, além disso, essa encarnação também propicia que quanto mais pessoas interagindo, quanto mais espíritos evoluindo, mais o universo vai evoluindo, o planeta vai evoluindo, e a gente vai conseguindo se ajudar, porque somos indivíduos coletivos que vivemos nessa relação de interação social, uns com os outros. Então, o objetivo da encarnação é essa, e quando a gente segue as provas, e a gente vai seguindo nas encarnações, quanto melhor aproveitarmos cada uma delas, mais preparados chegamos ao final, menos sofrimentos temos, e a nossa evolução vai acontecendo, talvez com menos encarnações, mas as várias encarnações necessárias para o meu aproveitamento, para o nosso aproveitamento, e também para que possamos contribuir para o todo. Certo? Então, essas duas perguntas de hoje, do objetivo da encarnação, são só duas perguntas, mas dá uma margem de muitos pensamentos, muitas coisas para a gente entender, muitas coisas para a gente refletir. E esses dois questionamentos, que parecem tão simples, trazem a fundamentação do objetivo da encarnação e do porquê nessa questão da nossa vivência terrena. Tá bom? A gente agora
eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta, se vocês quiserem usar o chat ou falar ali. A gente tem uns minutinhos aí, e aí a gente vai fazer a nossa prece para a gente estar discutindo depois e voltando no outro momento. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa ou contribuir de alguma forma? Vou fazer um comentário rápido, Grazi, que depois, quando a gente estudar 167, que pergunta sobre o objetivo da reencarnação, os espíritos vão falar expiação e prova. E muitas outras questões, essa palavra missão ou prova vai ser usada no mesmo sentido, né? O que caracteriza também nosso mundo, né? O mundo de provas e expiações. Eu acho que essa parte da questão, ela fala muito do planeta Terra, né? Serve para provas e expiações. Por isso a necessidade deles começarem dizendo que num aspecto mais amplo serve para não chegar à perfeição. E eu acho que esse pequeno trechinho aí que a gente estudou hoje, ele tem palavras que a gente leva uma vida inteira para tentar entender. Uma delas é expiação, outra delas é o espírito começa simples. O que é simples, né? É uma coisa que a gente estuda a vida inteira, né? Outra coisa é a palavra comparar, que é dito claramente na questão, comparar ou traduzir o termo expiação como vicissitudes da vida, né? Quando a gente sabe que vicissitudes é as alternâncias das mudanças que a vida faz, né? Então, tem muita coisa para ser explorado, para a gente meditar em cima dessas duas, das questões que foram tratadas hoje, né? É verdade, tem bastante coisa aí para a gente discutir, né? E é interessante porque cada vez que a gente lê as perguntas, né, as que você faz com o grupo, depois no ano seguinte você estuda, ou depois, né, várias pessoas que estão aqui já estudaram o Livro dos Espíritos, e cada vez que a gente lê, a gente vai tendo compreensões diferentes, muitas vezes, né, e é interessante isso, porque parecem coisas tão óbvias, e quando você começa a refletir, então, eu acho que tem muito a ver com a maturidade da gente, que a gente vai mudando também, a gente vai compreendendo diferente, e a gente vai tendo um esclarecimento diferente, parece que vai abrindo mais, e a pergunta que era tão pequena parece que vai ficando tão ampla que não cabe mais. É uma coisa bem interessante. Eu vou fazer a oração, então, de encerramento, e aí a gente retorna depois para fazer as perguntas. Elevando, então, o nosso pensamento, agradecemos do fundo do nosso coração esse momento, que parece um momento até pequeno, mas ele tem uma profundidade tão grande na nossa evolução, no nosso aprendizado de todos os dias, porque a gente estuda o Livro dos Espíritos para aplicar todos os dias. Então, que possamos sempre ter essa visão de que esse conhecimento, que parece teórico e fundamentado em bases científicas, ele transcende isso e chega no nosso dia a dia. Esse é o objetivo. Que no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, possamos ser pessoas melhores e compreender efetivamente, como Jesus fez quando viveu aqui na Terra, encarnado, que possamos compreender esses ensinamentos e aplicá-los na nossa prática diária. Que assim seja.